A Fórmula 1 inteira gira em torno de Max Verstappen. É bizarro dizer isso, mas é verdade. Enquanto você tá aí tentando entender as mudanças de regulamento para 2026, as equipes já estão num estado de pânico contínuo. Sabe por quê? Porque ninguém sabe se o cara que define o ritmo do grid vai continuar onde está, vai trocar de time ou simplesmente vai dar um tempo da categoria. E se isso realmente acontecer, a pergunta que a Red Bull precisa responder com urgência é: quem é o próximo? Quem vai carregar essa equipe nas costas se Max resolver largar tudo? A Red Bull construiu um império em torno de Verstappen. Estratégias, engenharias, estrutura, tudo foi feito sob medida pro talento dele. E aí você tira essa peça do tabuleiro, o que sobra? Um time talentoso sim, mas que pode facilmente virar só mais uma equipe de meio de pelotão. E o mais doido é que apesar de tudo isso, a saída de Max é uma possibilidade real, não teoria da conspiração de fã. Tem bastidores fervendo, tem tensão de Helmut Marko, tem conversas vazadas, tem oferta vindo de tudo que é lado, inclusive até papo sobre ano sabático. Imagina, o cara simplesmente decidir parar em 2026 para ver o que vai prestar com os novos motores. Seria ousado, mas é o tipo de ousadia que só alguém como o Max pode bancar. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? A Red Bull, que sempre foi mestre em planejamento agressivo e apostas ousadas, parece não ter um plano B claro. Ou se tem, tá escondendo melhor que o cofre do Banco Central. Porque, vamos ser honestos, Tsunoda, Lawson e Hadjar, nenhum deles está no nível de assumir o posto que Max ocupa hoje. São bons? Sim, mas bons para brigar por pódio aqui e ali, não para carregar o time numa era de mudanças brutais como o que tá chegando. Então, se Max sair, quem entra? E aí começa o jogo de xadrez. A primeira peça que a Red Bull poderia tentar capturar é George Russell. E olha, isso aí pode ser um plot digno de novela. Russell é hoje o piloto mais solto entre os grandes. Não tem contrato fechado para 2026, é jovem, é rápido, já venceu corrida e apesar das críticas aqui e ali, tem consistência. Só que ele também tem história com a Mercedes. Década inteira como júnior da marca, cresceu com os caras e agora, no pós-Hamilton, deveria ser o cara deles. Mas o que a gente vê? Um Toto Wolff flertando com Verstappen. Se essa traição rolar, e não dá pra duvidar porque o jogo é bruto, Russell ficaria completamente exposto. E aí, uma ida pra Red Bull não seria só uma salvação, mas uma virada cinematográfica. O cara, rejeitado por Mercedes, que vai pro time rival e tenta vencer no carro mais odiado pelo ex-chefe. Parece filme, mas também tem seus riscos. Porque, vamos combinar, George e Helmut Marko juntos, isso tem potencial para dar muito errado. São egos pesados, temperamentos duros, mas às vezes, quando os dois lados precisam um do outro, dá certo. E Red Bull pode precisar mais do que nunca de um piloto que chegue com nome, currículo e fome de título. Agora, se você acha que o Russell seria polêmico, imagina o que seria Lando Norris vestindo azul e vermelho. A Red Bull já tentou seduzir o britânico em outras épocas. Não rolou porque o time era muito concentrado em Max, palavras do próprio Lando. Mas e se Max não estiver lá? Aí o cenário muda completamente. Lando tem o carisma, o talento e agora a experiência de liderar um projeto como o da McLaren. Só que tem um detalhe pegando: Oscar Piastri. O moleque tá chegando cada vez mais perto. E McLaren, esperta que é, já blindou o garoto até 2028. E Lando, nada de contrato longo. Coincidência? Talvez não. Talvez a McLaren esteja fazendo o que a Red Bull não fez: preparar a sucessão de forma gradual. E Lando, sentindo isso, pode muito bem olhar para a Red Bull e pensar: se for para dividir a casa com alguém, que pelo menos me dê um carro mais rápido. A verdade é que a Red Bull tem esse trunfo: o carro, o prestígio, o marketing. E uma vaga que pode virar a mais cobiçada do grid. E vamos ser sinceros, comercialmente falando, Red Bull e Lando é um casamento perfeito. O cara tem marca própria, carisma online, apelo com a molecada. Junta isso com a máquina de publicidade que é a Red Bull, vira ouro puro. E já que a gente tá falando de construir futuro, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque isso serve pra você também. Se você quer construir o seu futuro com mais liberdade, sem depender da sorte, política ou chefe, aprender inglês é quase uma obrigação. E antes que você torça o nariz, eu sei que parece difícil, caro e chato, mas não precisa ser assim. Eu tô recomendando um curso completo que custa só R$ 67. Isso mesmo, 67. Você aprende no seu ritmo, sem enrolação e com garantia de resultado se fizer a sua parte. Porque convenhamos, num mundo onde até o grid da Fórmula 1 é dominado por quem fala inglês, você não pode ficar para trás por causa disso, né? E sem falar também que depender de tradução de narrador para escutar rádio e entrevista é bem chato. Voltando, o buraco ainda é mais fundo. Porque tem um nome que quase ninguém fala, mas que pode ser a jogada de longo prazo da Red Bull: Arvid Lindblad. Eu não sei falar o nome dele muito bem. Esse nome ainda vai pipocar muito por aí.
Moleque de 17 anos, britânico, tá na Fórmula 2, já tem os pontos da superlicença em uma pilotagem agressiva que lembra, adivinha quem? Exato, Max Verstappen no começo. É óbvio que colocar um garoto direto na Red Bull seria suicídio, mas pensa comigo, se Max sair em 2026, Red Bull pode muito bem usar um ano para lapidar Lindblad na Racing Bulls. Um ano de treinamento real, fora do simulador, sentindo a pressão, apanhando, mas aprendendo. Se der certo, em 2027 ele sobe, jovem, formado dentro de casa, com DNA Red Bull e talvez, a frieza necessária para aguentar esse rojão. Seria a tentativa de recriar a história de Max, com todas as dificuldades que isso implica. E é aí que a Red Bull precisa ter coragem. Coragem de olhar para frente, de aceitar que o tempo de Verstappen pode acabar e de que se não agir agora, vai acabar virando uma Williams da vida, cheia de passado e sem rumo pro futuro. Max é o pilar, é o alicerce, é o que segura essa estrutura. Mas toda estrutura precisa de planos para quando o pilar rachar. E se a Red Bull não tiver coragem de responder agora quem é o próximo Max, talvez seja tarde demais quando ele realmente decidir sair. E olha que o risco de Verstappen sair não é só um capricho de estrela, é estratégico. Ele mesmo já deu a entender que se o carro não for competitivo com o novo motor Red Bull Ford em 2026, ele vai repensar tudo. Max quer vencer, e vencer muito. Ele já falou mais de uma vez que não quer ficar na Fórmula 1 só por estar. Não é aquele piloto que se satisfaz com P5 e uns aplausos. Ele quer o topo. E se ele olhar para a Red Bull e não enxergar um futuro dominante, ele simplesmente vai embora. Para Mercedes, pode ser. Para Aston Martin, quem sabe? Ou, como já circulou nos bastidores, ele pode dar um tempo e ficar de fora um ano e voltar só quando o cenário for favorável. Um Verstappen 100% livre em 2027 é um pesadelo para qualquer chefe de equipe e um sonho para todos ao mesmo tempo. Só que para a Red Bull, isso significa algo ainda mais sério, a perda de poder de barganha. Com Max lá dentro, a equipe tem uma autoridade no paddock, é a casa do campeão, do cara a ser batido. Os patrocinadores investem pesado, a mídia vive de olho, os engenheiros querem trabalhar lá. Tira Verstappen da equação e o castelo de cartas começa a tremer. Por isso a urgência em pensar no que vem depois. E sinceramente, ficar só especulando não resolve, a Red Bull precisa agir. E agir agora não significa apenas assinar um contrato de última hora ou apostar tudo em uma única carta. Significa ter estratégia. Por exemplo, vamos falar de um cenário que quase ninguém comenta, mas que faz sentido demais se você pensar com calma. Max fora, Red Bull contratando Russell e promovendo Lindblad como segundo piloto. Você junta experiência e liderança com juventude e ambição. Dá tempo pro garoto aprender com alguém que já venceu, mas também não queima ele logo de cara. É o tipo de movimento que muda o jogo. Mas tem um porém. Essa Red Bull de hoje não é a mesma que colocou o Vettel para correr lá em 2009. Ou que bancou o Max aos 17 anos. A Red Bull de agora parece mais travada, mais engessada, menos ousada. Talvez o sucesso recente tenha deixado o time acomodado demais com o plano Verstappen. E isso é um risco enorme. Porque todo império que se sustenta em uma única figura está a uma decisão de ruir. A Ferrari viveu isso com Schumacher, a Mercedes com Hamilton, agora é a Red Bull com Max. E se tem um nome que a gente não pode deixar de fora da conversa, é Carlos Sainz. Sim, ele tá na Williams. Sim, ele tem assento para 2026. Mas e se numa virada maluca, a Red Bull usar 2025 para observar e 2026 para agir? Carlos é experiente, consistente e acima de tudo, tem sangue Red Bull. Foi formado lá dentro, já foi parceiro do próprio Max. Não seria uma solução a longo prazo, mas poderia ser uma ponte sólida. Um seguro caso as outras apostas não estejam maduras o suficiente. E não se engane, Sainz hoje vale muito mais do que valia quando saiu da Toro Rosso. Ele bateu Leclerc, ganhou corridas, segurou a Ferrari nas piores fases. Tá pronto para voltar, se o time estiver pronto para recebê-lo. E é justamente essa visão de médio e longo prazo que parece faltar. Porque o erro mais comum do paddock é tentar tapar buraco com urgência, e isso custa caro. Pergunta para McLaren o que foi perder Alonso e não ter ninguém preparado. Pergunta para Mercedes como foi Rosberg se aposentar do nada e colocar Bottas na pressa. A Red Bull não pode cometer o mesmo erro. Até porque 2026 não é só mais uma temporada, é o recomeço. Novos motores, novas regras, novo equilíbrio. Se você entra enfraquecido, sem liderança técnica e sem identidade, você vira uma vítima da revolução. E a Red Bull não é um time que nasceu para ser vítima, foi criada para incomodar, para provocar, para ser protagonista. Mas isso só acontece se tiver coragem de virar a página na hora certa. Talvez a melhor resposta para a pergunta quem é o futuro da Red Bull sem Verstappen não seja só um nome.
Talvez seja uma visão, uma estratégia, um compromisso com a ousadia que sempre definiu a marca. A Red Bull não precisa de um novo Max, precisa de um novo caminho. Porque Max foi, é e sempre será único. Mas o que faz um time vencer não é manter o passado, é antecipar o futuro. E você, acha que a Red Bull já tem esse futuro mapeado ou vai cair do topo sem nem perceber? Esse é o tipo de conversa que define uma era, e quem não estiver prestando atenção agora, vai assistir de fora depois. Eu sou José, e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!